A paz, tudo bem? Eu quero falar para vocês de algo tão importante que Deus colocou no meu coração hoje. E um assunto que talvez você não tenha ainda prestado atenção nisso para a sua própria vida. Porque muitas vezes nós agimos muito pela emoção. A gente sabe que lidar com as pessoas nunca foi fácil. Mas eu quero falar para você hoje do seguinte tema: uma pessoa bem resolvida pode vencer um exército inteiro. E eu não podia deixar de falar da palavra de Deus, porque eu gosto muito de usar esse respaldo da palavra, porque como eu sempre falo, a Bíblia tem até receita de bolo, né? Para a gente viver bem, se a gente seguir esse manual de instrução, que é a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos nos dar sempre bem. Em 1 Reis, no capítulo 18, eu vou citar alguns capítulos e alguns versículos aqui para usar junto com esse sentido aqui que eu quero trazer para você. Elias, ele é um exemplo de uma pessoa bem resolvida. Por quê? Porque Elias sozinho, ele venceu Jezabel, ele venceu os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Ele foi paciente, teve força física e mesmo diante da falta de fé do seu servo, quando ele mandou que aquele servo olhasse a nuvem, a pequena nuvem que ia se formar, que ia chover, mesmo no meio da dúvida do servo dele ainda, ele mandou que ele fosse lá 7 vezes, porque ele tinha uma fé inabalável. Ou seja, ele era equilibrado em tudo. Primeiro, quando Jezabel mandou persegui-lo, ele não teve medo, ele não deixou de ser profeta e ele não foi na cabeça dos outros profetas, porque todos os profetas estavam indo contra o que ele estava profetizando. Ele era o único profeta de Deus ali. Então, ele não titubeou na fé em nenhum momento. Ele não teve medo de Jezabel. Ele não teve medo da morte. Porque quantas vezes nós vamos junto com os outros por medo de ser desaprovado? Muitas vezes nós somos levados pela multidão, nós somos pessoas influenciáveis e não influentes, como foi Elias. Muitas vezes nós titubeamos na fé porque o outro titubeia, porque o outro fez. Se o outro fez, eu também vou fazer. Se o outro profetizou, eu também vou profetizar. Então, Elias era bem resolvido na sua fé. Ele não tinha medo da morte e ele era zeloso pela palavra de Deus. Então, eu gosto muito assim quando eu vejo exemplos completos para mim trazer para vocês que a gente está falando desse tema aí, que Deus está falando tanto e batendo nessa mesma tecla, corpo, alma e espírito. Aí depois, Elias falou com Deus, aí ele titubeou ali nos seus 5 minutos, mas ele não perdeu a fé e nem a força física, o preparo físico. Porque depois que ele descansou, à noite ele comeu aquele pão, aquele alimento que o anjo do Senhor tinha dado ali para ele. E aí ele andou, ele caminhou 40 dias e 40 noites para chegar na próxima cidade. Então, uma pessoa bem resolvida, ela vence tudo na sua vida. Não só as pessoas que se levantarem contra ela, mas ela vence também a si mesma. Então, por que eu estou falando isso de ser uma pessoa bem resolvida? Por quê? Porque é de dentro para fora. Não é título, não é o Elias não é porque Elias não venceu porque ele era um profeta, que ele era chamado profeta. Ser chamado profeta, ter um título é uma coisa. Agora, ele tinha um ser dentro dele para ele ter passado tantas coisas. Assim também nosso exemplo de Jesus, né? Que quantas coisas Jesus passou aqui na terra. Quantas afrontas, perseguições, pessoas que duvidavam que ele era Deus. Mas nem por isso ele saía do equilíbrio dele
e perdi o foco que Deus tinha mandado que ele fizesse aqui na terra. Porque muitas pessoas estão se perdendo aí, sendo levadas por influências, ou elas titubeiam na fé porque as pessoas desacreditam do seu ministério, desacreditam do seu foco, da sua visão, dos seus sonhos. E ela desiste porque ela tem medo de perseguição. Eu quero falar para você que todos os profetas, inclusive Jesus, o próprio Jesus, foi perseguido. Só que nenhum deles perdeu a estrutura, nem precisou ficar debatendo de frente com todo mundo. Eles não pararam de perseguir o seu sonho. Eles tiveram força, fé e tinha uma alma bem resolvida para continuar. Então eu estou batendo nessa tecla aqui de ser uma pessoa bem resolvida, porque nós vemos muitos cristãos por aí, pastores, pessoas com título, autoridades, que quando você vai ver, ela não é uma pessoa bem resolvida. E quando uma pessoa não é bem resolvida, além dela não conseguir concluir os seus objetivos, ela ainda vai criar muitos apetrechos aí no seu caminho. Confusão com as pessoas, ela vai dar mau testemunho, ela vai fazer mal para você mesmo. E quando uma pessoa ela é bem resolvida, ela tem sabedoria para agir na hora certa e continuar perseguindo o seu foco do seu sonho, sem fazer besteira, porque a gente sabe que muitas vezes as besteiras que nós fazemos sem pensar não vai ajudar a concluir o nosso sonho que nós temos aí. Nós temos que voltar lá para o final da fila e fazer tudo de novo, e muitas vezes você não consegue se refazer. E por besteira, por agir assim no ímpeto, né, daquela situação ali, de não ser uma pessoa bem resolvida, essa pessoa ela faz coisas que talvez não tem mais volta, e aí ela vai matar o seu sonho de maneira que não tem como mais começar do zero, não tem como mais se reinventar, porque às vezes a pessoa já fez tanta besteira por causa das suas emoções, por causa dos seus traumas, por causa do seu inconsciente, ela fez coisas que não tem mais como. Então, Elias, ele conseguiu vencer tudo que ele tinha ali para vencer, porque ele era um profeta bem resolvido. E é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Se você for uma pessoa bem resolvida, ou seja, se você tiver curado todos os seus traumas, se for uma pessoa limpa de dentro para fora, você vai conseguir cuidar da sua aparência, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, você vai conseguir amar o seu irmão todos os dias, você vai conseguir sorrir, ser feliz e ter paz todos os dias na sua vida. Ninguém precisa entender porque você está sorrindo. É você mesmo que tem que ser feliz por você mesmo. Todos os dias, todas as manhãs, você acordar bem, você acordar em paz, você sorrir, independente incondicionalmente do que aconteça, porque você está refletindo o seu ser de dentro para fora. Você é uma pessoa bem resolvida. Então, pare e pense um pouco sobre tudo que você tem sido até hoje e escolha ser uma pessoa bem resolvida. Trabalhe o seu emocional. Se você nunca fez terapia, faça terapia. Trabalhe a sua alma, como eu falo aqui. Eu estou falando exatamente da alma hoje, tá, gente? Você precisa fazer terapia, trabalhar a sua alma e trabalhar o seu inconsciente, tirar os seus traumas, a raiz dos traumas aí que não deixa você perseguir os seus sonhos, que você gira, para no mesmo lugar e não consegue fazer nada, porque você não está com as pessoas, porque você todo dia está desistindo, porque você todo dia está triste, porque você todo dia está tentando uma coisa nova, você não consegue terminar o que você começou. Então, Elias, ele venceu tudo isso. Ele venceu a perseguição da morte, ele venceu a estrutura, o cansaço físico dele para caminhar 40 dias e 40 noites. E ele venceu a falta de fé do servo dele. E ele venceu os 450 profetas de Baal sozinho, porque ele era uma pessoa bem resolvida. Seja uma pessoa bem resolvida também. Vem comigo e vem aprender todos os dias aqui comigo. A paz. Até a próxima mensagem, se nosso bom Jesus permitir.